aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, e ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus. Posso descer um pouquinho? Pode, né? Já desci. Muito bem, criançada, vocês estão se preparando para a primeira comunhão. E o que vocês vão receber depois que vocês fizerem a primeira comunhão? A hóstia, que é o corpo de Cristo. E quando o padre está lá no altar, vocês vão aprender, né, que a hóstia, embora pareça pão, ela vai se tornar o corpo de Cristo. E o vinho que está no altar, embora pareça vinho, é o sangue de Cristo, porque quando o padre está na missa, ele evoca o Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho, e naquele momento, aquilo que era pão se torna corpo, e aquilo que era vinho se torna sangue. Então nós dizemos que houve a transubstanciação. O padre falou alguma mentira? Não. Adultos que estão aqui na igreja, que recebem a Eucaristia, vocês acreditam que Jesus está presente no altar, em corpo, alma e divindade, toda vez que vocês vão recebê-lo? Sim. E por que vocês acreditam? Porque vocês veem? Porque a gente sente. A gente sente o poder que a Eucaristia tem na vida de quem comunga direito. Quem procura viver a comunhão, quem procura viver a Eucaristia, ele vai viver uma experiência plena de Deus. E essa alegria a gente recebe toda vez que nós comungamos direito. Eu disse na hora do ato penitencial hoje para vocês o seguinte: quem aqui toma água em copo sujo? Ninguém, não é verdade? O que vocês fazem quando vocês querem tomar uma água limpa e o copo está sujo? Lava o copo. E o que o padre está querendo dizer para vocês? Que Deus, Jesus no Evangelho de hoje, ele foi para o Pai. Ele tinha uma presença localizada e ele foi para o Pai. Só que ele queria se manifestar, ele quer continuar vivendo na vida da igreja de outras formas. Então imaginem quantas missas que estão sendo celebradas no mundo, nesse mesmo horário que o Padre Beto está celebrando. Vocês já pararam para pensar? Lá em Roma, lá em qualquer país do mundo, quantos lugares que estão sendo celebradas as missas nesse lugar. E interessante, todas as pessoas que estão lá, elas acreditam nisso. Mas para que eu possa comungar, e eu acredito que a Eucaristia está lá, eu preciso aprender que Deus, ele nos dá os sacramentos. E um dos sacramentos que ele nos deu, além da Eucaristia, ele nos dá o sacramento da penitência, ou o sacramento, né, da reconciliação. Por quê? Porque ele quer que nós estejamos recebendo ele de coração limpo. Então Deus sempre vai criar uma forma de estar perto de nós. Por exemplo, um sacramento que mostra que Deus quer estar em nós e ele está em nós, é quando o padre batiza uma criança, que ele derrama água na cabeça e diz assim, ó: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês pensam que é o padre que fez o batismo? Não, é o Espírito Santo de Deus que faz, é o padre que é instrumento. Então estou colocando esse ponto, porque muitos de nós às vezes falamos assim: bom, Deus, ele morreu, viveu no meio de nós, sim, ele morreu na cruz, né? Sim, mas ele ressuscitou também, né? Então eu vou fazer uma perguntinha para todo mundo ter uma catequese na cabeça, tá? Vamos lá. Jesus nasceu por amor, vai.
Jesus nasceu por? Jesus caminhou no meio de nós por? Pregou o evangelho por? Carregou a cruz por amor. Eu respondi, né? Carregou a cruz por? Morreu na cruz? Ressuscitou? Não. Ele ressuscitou para continuar nos amando. Ouviram o que o padre está falando? Ele ressuscitou para continuar nos amando. E hoje nós estamos celebrando a ascensão do Senhor. E o que eu quero que vocês entendam, o que significa a palavra ascensão? Porque na Igreja Católica a gente fala a palavra ascensão e a gente fala a palavra assunção. Qual é a diferença entre a palavra ascensão e a palavra assunção? Vocês sabem? Ascensão aconteceu com? Assunção aconteceu com Maria, Nossa Senhora, mãe dele. Mas qual ainda é a distinção dessa palavra? Ascensão é aquele que por mérito próprio vai, se eleva. Assunção é aquele que por mérito de outro é elevado. Essa é a distinção das duas palavras. E o que o Evangelho então fala para nós? Jesus, ele começou, ele ressuscitou, e ele ficou caminhando no meio de nós. E ele caminhou, ele pregou o Evangelho, e aí de repente ele morre na cruz, os discípulos ficaram com medo, e ele precisou resgatar a fé dos discípulos novamente, e falou assim, olha, eu estou vivo no meio de vós. Aí um tal de Tomé olhou para ele e falou assim, Senhor, os amigos falaram assim, nós vimos o Senhor. Ele falou assim, Tomé olhou para ele e falou assim, se eu não ver as marcas do prego na mão dele, eu não acreditarei. Aí Jesus apareceu um dia no meio dele e falou assim, Tomé, olha minhas mãos e meus pregos, toca a minha ferida, mas não seja incrédulo, mas fiel. Eu quero dizer para você, Tomé, eu venci a morte. Quando os discípulos estavam lá desanimados, lá perto do mar da Galileia, o que Jesus fez? Ele apareceu ressuscitado aos discípulos de novo e falou assim, moço, vocês têm alguma coisa para comer? Os discípulos acharam que Jesus estava morto. E quando Jesus apareceu lá no mar da Galileia, eles viram que Jesus estava vivo. E aí um dos discípulos olhou e falou assim, é o Senhor. Aí Pedro estava no barco, nu, mas nu não nu necessariamente, e pulou do barco e correu nadando, sem esperar o barco atracar, porque o coração dele foi tomado de uma alegria tão grande, que ele foi e falou, e viu que era Jesus, e quando ele chegou lá na praia, ele viu que Jesus que tinha pedido pão para ele, Jesus não tinha pedido pão, sabe o que Jesus fez? Ele já tinha lá o peixe e os pães assados, para que eles comessem na areia da praia. Então os discípulos foram vendo aquele Jesus ressuscitado que estava ali no meio. Mas vejam bem, meus irmãos, quem acredita que Jesus morreu na cruz? Sim. Quem acredita que ele ressuscitou? Mas antes disso não aconteceu um monte de coisa. Se Jesus tivesse morrido na cruz e Jesus tivesse ressuscitado e não tivesse pregado o Evangelho, teria sentido a nossa vida? Não teria sentido. Por mais que ele tivesse dado a vida, porque um monte de gente morria na cruz, um monte de gente também, de uma certa forma, falava-se até de ressurreição, de uma forma meio doida, mas falava. Mas o que aconteceu? Jesus veio e pregou o amor, ele pregou a misericórdia, e ele falou para os homens, olha, vocês têm que se voltar para a minha mensagem, né? E aí eu quero falar uma frase, diz assim, Jesus, ele veio para salvar o homem, mas ele precisa contar com o homem. Ouviram o que o padre está falando? Ele veio para salvar a humanidade, mas ele precisa contar com o homem. E aí o Evangelho de hoje fala então que Jesus estava, naquele momento, tinha 40 dias que ele tinha ressuscitado, caminhou com os discípulos. Eu tive a alegria lá em Israel, e ver o lugar onde se fala que foi o último momento em que Jesus tocou a terra. E lá tem uma marca, como se fosse uma marca de um pé. E naquele lugar, eles falam que foi o último ponto onde Jesus estava com os discípulos. E ele falou assim, eu vou para o Pai. E aí ele subiu ao Pai. E o que ele falou no Evangelho de hoje? Ele falou assim, eu estou indo para o Pai, os discípulos estavam ali em Israel. Mas o que aconteceu logo depois, que vai acontecer domingo que vem, que é o dia de Pentecostes? Jesus, ele foi,
E naquele momento ele falou: mas eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo. E aí domingo vocês vão ver que os discípulos estarão num lugar reunidos a portas fechadas. Jesus vai aparecer e dizer: recebei o Espírito Santo, soprou sobre eles. E os discípulos começaram a pregar o Evangelho a todos os corações, todas as pessoas. Mas o Evangelho de hoje fala que Jesus, na hora que ele foi para o Pai, ele disse assim, ó: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Aí os discípulos fizeram o quê? Eles começaram a pregar o Evangelho e foram levar o Evangelho ao coração dos homens. Então Jesus, ele veio para salvar o homem, mas ele quer contar com a participação do homem. Quem aqui já assistiu aquele filme Karate Kid? Eu já assisti umas 10 vezes, gente. Vocês lembram do voo da águia do Daniel San? Que ele faz assim, né? Que ele dá um chute no ar assim, na última cena do filme, que ele pega o adversário dele. Quem assistiu o filme, gostou? Gente, as crianças nunca assistiram o Karate Kid? Quem gostou, diga. Porque eu gostei, será que é só eu que gostei? Quem gostou, diga eu. Então, todo mundo aqui gostou do filme, né? Qual é a cena do filme que mais te marcou? Deu o voo de águia. Tum. Se eu não tivesse, eu daria um voo de 2 metros aqui para você ver. Porque eu sou bem elástico, mentira. Eu estou mais duro que você imagina, meu filho. Aí o que aconteceu? No filme do Karate Kid tem uma cena que me chamou muito a atenção. Por isso que eu acho que eu assisti o filme 10 vezes. O Daniel San, ele queria vencer. Ele queria ser uma pessoa forte. Ele não queria ser mais aquela pessoa frágilzinha. Ele queria ser um homem corajoso. E pior ainda, ele se apaixonou pela menina mais bonita da cidade onde ele chegou. E como que ele ia fazer para chegar no coração dela? E também, além de tudo, os inimigos dele estavam humilhando ele. Ele estava sentindo que a vida dele estava sem sentido. E aí um dia ele foi de uma certa forma atacado pelos amigos, pelos caras que estavam na cidade. Aí veio um japonesinho, baixinho, franzininho, e enfrentou os inimigos do Daniel San, e eles fugiram todos. E o Daniel viu a força que saía daquele japonês ali, aquele homem que sabia lutar o karatê. E aí o que aconteceu com o Daniel? O Daniel chegou para ele e falou assim: você pode me ensinar a lutar karatê? Aí ele falou assim: posso. E aí naquele momento o seu Miyagi disse para ele assim: ó, então você tem que fazer tudo que eu pedi para você fazer. Aí o Daniel foi, uma das primeiras cenas do ensinamento do seu Miyagi foi o seguinte: olha, Daniel, vamos lá para casa que eu vou te ensinar. Chegando na casa, a casa do seu Miyagi estava assim, para ser arrumadinha lá, você lembra? E aí o seu Miyagi deu na mão dele 2 lixas. E ele pensou assim: bom, o que esse velho está doido, esse velho está passando mal. O que tem a ver lutar karatê com 2 lixas na mão? Aí o seu Miyagi disse para ele assim: ó, você quer lutar karatê? Então você vai ter que lixar esse espaço aqui todinho e deixar pronto. Aí o seu Miyagi, o Daniel falou: mas eu tenho que obedecer, né? E foi lá e começou a lixar o chão. Mas foi lixar de qualquer jeito, sabe aquele jeito assim, que a gente às vezes quando vai passar pano na casa, passa mal passado porque está com preguiça? Foi assim, né? E aí o que aconteceu? Ele pegou, e o seu Miyagi olhou para ele assim: mas Daniel, não é assim que você tem que lixar o chão. Você vai pegar a escova e vai fazer assim, assim e assim, assim e assim, assim e assim. Vamos lá, gente. Assim e assim, assim e assim. Muito bom, é só fazer ginástica para ninguém dormir. Mas o que aconteceu? O seu Miyagi, o Daniel, fez tudo. Quando deu no final do dia, ele estava escorrendo suor pelo rosto. E o seu Miyagi olhou para ele e falou assim: agora pode ir embora, amanhã você volta. E ele levantou triste, desanimado, e não entendeu o que o seu Miyagi queria dele. Só que no outro dia, daí uns dias,
Eles foram fazer a primeira competição, primeiro dia que ele ia enfrentar o adversário dele. E quando o inimigo dele imprimiu um golpe contra ele, ele levantou o braço. E quando o cara imprimiu o golpe, ele tinha fortalecido os músculos do peito. Ouviram o que o padre está falando? O cara deu outro, ele levantou outro braço. E ele percebeu a força que ele tinha adquirido para ele vencer o inimigo dele. E aí eu quero te perguntar para você o seguinte: quem aqui quer ser vencedor? Ouça, quem aqui quer ser vencedor? Vocês querem? Quem quer ser vencedor? Então, meus irmãos, não levem a mal o que o padre vai falar. Eu sei que tem muita gente que fala assim: eu sou vencedor porque profissionalmente eu tenho tudo, eu sou um vencedor porque nada me falta, eu sou um vencedor por isso e por aquilo. Mas quando você vence, segundo o que Deus espera de você, a sua alegria é maior. Quando nós vencemos fazendo aquilo que Deus quer, a nossa vida tem sentido. Por isso que os discípulos de hoje foram recomendados a eles assim, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que eu vos ordenei. Então, nesse momento, o que eu quero falar para vocês, meus irmãos, essa semana, aonde Jesus hoje foi para o céu, ele falou assim, daqui a pouquinho vai vir o Espírito Santo sobre vocês. Vocês têm que fazer um retiro espiritual. Alguém já ouviu falar do Espírito Santo de Deus? Sim ou não? Pois é, tem gente que já ouviu falar, e ele nos faz vencedor. O Espírito Santo nos faz corajosos. O Espírito Santo nos dá força para a gente atravessar mar agitado. O Espírito Santo nos dá força para a gente ser alegria onde houver tristeza. O Espírito Santo nos faz ser paz aonde existe guerra. O Espírito Santo, ele faz no mundo tão contraditório a gente ser um sinal. Quando eu olho para vocês assim, né? Eu penso assim, eu olhei no início da missa, eu olhei, olha para quem está do seu lado e fala assim, você é muito linda. Fala para essa pessoa que está do seu lado, você é muito lindo. Você é uma pessoa muito bonita, cara. Falou, você é uma mulher muito linda, não é? E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar na frase que o padre vai falar para vocês agora. Olha para quem está do seu lado de novo e diz assim: Deus não precisa de você. Não precisa. Ouviram? Por quê? Vocês acham que vocês acrescentam alguma coisa a Deus? Não. Mas não acrescento. Porque Deus é. Mas Ele quer precisar de nós. Porque Ele disse um dia para nós o quê? Há mais alegria em dar do que em receber. Então, quando eu amo segundo Deus, quando eu faço as coisas segundo Deus, quando eu peço que o Espírito Santo dele venha, eu vou entender que Jesus foi para o Pai, porque Ele queria que o Evangelho fosse levado ao coração das pessoas. Por isso que Deus veio para salvar o homem, mas Ele quer contar com o homem. E lembra a história de Paulo? Paulo era um homem todo forte, todo vitorioso, era um homem corajoso. Paulo era um homem audaz na sua pregação, era um homem inteligente, era um homem autossuficiente, era um líder militar. E um dia ele precisou cair do cavalo. E quando ele caiu do cavalo, ele viveu uma experiência com Jesus, que disse para ele assim: Saulo, por que você me persegue? E aí naquele momento ele ficou cego. Daí a pouco ele foi curado da sua cegueira. E quando ele foi curado da sua cegueira, ele começou a ver o mundo de modo diferente. Aí Paulo, quando ele morreu na cruz, o que ele falou? Ele morreu degolado, perdão. E antes de morrer, ele levou o evangelho aos gentios. Sabe o que é levar o evangelho aos gentios? Paulo mandou anunciar o evangelho, levou o evangelho àquela região que não era de Israel. E o evangelho começou a ser pregado em um monte de lugar do mundo, tanto que todo mundo aqui se emociona com as cartas de Paulo, quando a gente entende elas, porque elas são muito fortes, muito corajosas. E aí Paulo falou um dia uma coisa assim, de todas as coisas que eu já vivi na minha vida, o poder, a glória, a vaidade, tudo que eu vivi, eu considero estrume de vaca, diante da graça de Deus que está sobre mim.
Ouviram o que o padre está falando? Que nada da vida dele teve importância, porque o importante é agora. Aí ele disse, sabe o quê? O meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro. Depois ele disse o quê? Combati o bom combate, eu defendi a fé, eu completei a corrida. Vejam, ele disse, eu fiz o que eu tinha que fazer. Hoje Jesus foi para o Pai, mas ele quer dizer para você o seguinte: ele vai continuar presente no meio de nós? Sim. Em cada missa que a gente celebra, a gente vai continuar vendo Jesus se manifestando na hora que o padre pede a força do Espírito Santo. Em cada sacramento da Eucaristia que o padre consagra e vocês vão receber na missa. Quem aqui comunga? Levanta a mão, só para o padre ver. A Eucaristia que você recebe não pode ir para o seu estômago. Ela precisa entrar antes no seu coração. E aí você vai entender o que é a Eucaristia. Então, eu vejo Deus em um monte de lugar, né? Eu me lembro que uma vez, vou encerrar agora. Me lembro que uma vez eu assisti a novela. Hoje eu não assisto porque elas perderam toda, não tem nem graça. É tudo bobagem aquilo lá para mim. Mas eu lembro que uma vez, muitos anos atrás, eu vi uma novela. E uma novela falava de uma santinha e de um peão. Um peão que era apaixonado pela santinha, aquela história. Mas teve uma cena daquela novela que me marcou. A pessoa chegou para o peão e falou assim, como é que você vê Deus? Aí ele disse assim, eu vejo Deus no capim que nasce do chão. Eu vejo Deus na vaca que come o capim. Eu vejo Deus no cocô que sai da vaca. Eu vejo Deus na planta que nasce a partir do cocô. Eu vejo Deus na árvore que cresce. Eu vejo Deus no fruto que nasce da árvore. Eu vejo Deus na mão que colhe o fruto. E eu vejo Deus na mão que dá o fruto para os outros. É assim que eu vejo Deus. Não é assim que a gente deveria talvez entender que Deus, Ele se manifesta e vai continuar se manifestando no mundo. Mas Ele quer contar com a nossa humanidade. Você é chamado a ser instrumento de Deus. Amém? Então Deus, Ele quer habitar no seu coração. Amém? Tira o que precisa ser tirado, né? E deixa o Espírito Santo habitar dentro de você. Amém? Diga assim, eu quero ser melhor na minha fé. Quero ser grande na minha fé. Eu quero ser instrumento de Deus. Lembra o que aconteceu com São Francisco? Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver tristeza, onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Mestre, eu esqueci até um pouco. Fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Quem quer ir para o céu? Hoje não. Hoje não, porque a gente tem um monte de coisinha para consertar ainda, né? Vamos pedir que esse Espírito Santo faça com que a gente seja instrumento de paz. Amém? Vem Espírito, canta. Vem Espírito. Põe a mão no seu coração. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, povo de Deus, tá bonito, vai. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não
sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, vai. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Fica de pé. Eu não posso mais viver. Eu quero ouvir vocês, eu quero amar, vai. Eu quero. Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Quem acredita que o mundo pode ser melhor? Pode, pode. Deus destruiu o pecado do mundo, mas Ele não tirou a liberdade. Tem uma historinha linda de Madre Teresa de Calcutá, vocês conhecem? Madre Teresa foi uma mulher que lá em Calcutá, lá na Índia, ela pregava o evangelho do jeito dela. Ela via lá aquelas pessoas que não professavam a religião cristã, mas todas ali sofrendo muito por muita miséria humana, muita coisa que acontecia ali. E um dia a Madre Teresa passou a ser conhecida por muita gente. Veja, ela era admirada por Lady Diana, por exemplo, e ministros de Estado do mundo inteiro vinham até ela, porque ela dava popularidade para alguns também, sabe? E ela um dia estava lá, cuidando daquele jeitinho dela, e aí aconteceu que ela, andando lá pelas ruas de Calcutá, num carro aberto com o primeiro-ministro, e aí de repente os dois estavam indo, e quando ela olhou assim, na rua, ela viu um homem caído. E aí, ela vendo aquele homem caído na rua, ela pensou, bom, o que eu faço? Ela poderia ter pensado, vou passar direto que eu estou com o primeiro-ministro. Naquele momento, ela pediu para parar o carro. E ela foi lá e se inclinou, se dobrou diante daquele homem e começou a curar, a dar água para ele, a cuidar dele e tratar as feridas dele. Aí o primeiro-ministro olhou para a Madre Teresa e falou assim, Madre, a senhora não está vendo que a Índia é muito grande e que isso que a senhora está fazendo não vai adiantar em nada? Aí ela olhou para ele e falou assim, pode não adiantar, mas esse homem que está aqui não vai morrer por causa da minha omissão. Amém. Quem aqui que acha que você é um pingo d'água? Bem pequeno. Não é um pingo d'água? Estava pegando fogo numa floresta. O fogo era alto demais, demais, demais. E aí todos os animais grandes começaram a fugir. Mas eis que um pardalzinho, vendo aquele fogo enorme, o que ele fazia? Ele ia lá no rio, pegava um pingo d'água e ia sobre aquela labareda enorme e soltava um pingo d'água. Muitos de nós poderíamos dizer, não vai adiantar em nada, mas o sentido da vida está em a gente falar, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Se o elefante talvez tivesse pensado, ele poderia pegar com a tromba e jogado no fogo, né? Mas só o pardalzinho que entendeu. Eu não sei se você é um pardalzinho, não sei se você é um pingo d'água, mas a vida, o sentido da vida está em a gente fazer o que tem que fazer e não desanimar. Talvez alguém vai falar assim, você está fazendo isso, mas não vai adiantar nada. Continua. A melhor coisa da vida é quando a gente bota a cabeça no travesseiro e fala assim, puxa vida, hoje eu vou dormir porque eu lutei para tentar fazer o melhor que eu pude. Não é assim? Amém? Eu quero amar, vai. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho
eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.